Boa tarde, senhores vereadores, também comunidades nos acompanham através da TVL. Quero cumprimentar também Simone e Eva, né? Coordenadora do Fórum Municipal de Educação, e também o Mauro, que é o secretário municipal secretário do Fórum, né, de Educação Municipal. Também o vereador... Perdão, Observatório Social. Ok. Também cumprimentar o vereador Gilson, que se faz presente aí. Hoje temos alguns projetos importantes, bem como também um projeto na questão da educação. Então, quero agradecer a presença de todos e por haver quórum regimental sobre proteção de Deus, então, dou por aberta a nossa reunião de Comissão de Constituição e Justiça. Eu gostaria de colocar em apreciação dos senhores vereadores os seguintes projetos de lei. Projeto de lei... Sim, para aparecer. Projeto de lei 576, 577... Decreto legislativo também aqui, 1201, 1908, 7.800, 7.801, 7.883, 7.984, 7.985, 86, 87. Esses projetos não têm parecer jurídico ainda. Coloquem a apreciação dos senhores e vamos encaminhar a Procuradoria. De acordo? De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente, também. Ok, e nós temos o decreto, então. Em seguida que vamos colocar em votação a resolução da mesa, que é de praxe não pedir parecer conforme o conhecimento dos senhores. Mas antes, nós temos as ilustres visitas, e eu gostaria que se manifestasse, né? A Simone está aqui também representando, para tirar algumas dúvidas dos senhores vereadores com relação ao projeto que tramita nessa casa, que foi pedido vistas, né, na última sessão. Você tem a liberdade. Muito obrigada, vereador Jovino, agradeço a acolhida. Eu estou aqui em nome do Fórum Municipal de Educação, que foi constituído no município de Blumenau já em 2013, e hoje dele fazem parte 14 instituições, né, dos mais diversos segmentos educacionais, conselho tutelar. Eu aproveito para agradecer a acolhida de sempre. Nós já estivemos aqui recentemente, junto à Comissão de Educação, agradecer ao professor Gilson pela acolhida. E por que nós retornamos a essa casa? Eu preciso fazer um breve relato, um breve histórico, historicizar um pouquinho, porque talvez alguns dos senhores não estavam presentes na ocasião, mas em 2015, Blumenau teve aprovado o seu primeiro Plano Municipal de Educação. Né? Alguns dos senhores vivenciaram, já estavam presentes, aprovaram a ocasião. Foi um documento construído tecnicamente. Um plano de educação é um documento de Estado, não de governo, é um plano decenal, e ele nasce com a aprovação do Plano Nacional de Educação, que é o grande guarda-chuva. Nós já sabíamos lá que nós teríamos que monitorar e avaliar um plano de educação, né? E a Lei 13.005, que trata do Plano Nacional de Educação, ela, no artigo 8º, ela já é muito clara, quando diz que nós temos que fazer os monitoramentos, fazer a avaliação dos seus planos. O monitoramento é anual e a avaliação, no caso do Plano Municipal de Educação, deve ser realizada até o 4º ano após a aprovação. Ou seja, nós temos até o final de 2019 para avaliar o nosso Plano Municipal de Educação. O monitoramento, tanto para o monitoramento quanto para a avaliação desse processo, foram constituídas comissões técnicas. Isso é muito interessante frisar, né? Porque são pessoas técnicas que estudam educação, discutem educação no município, que trabalham nesse documento, nesse processo de avaliação. Ano após ano, 2016, 2017, 2018, foram elaborados, em 2019, relatórios técnicos de levantamento de dados. Aqui eu aproveito para apresentar a Eva, que me acompanha, que, para além de fazer parte do Fórum Municipal de Educação, ela é hoje a técnica responsável dentro do município para levantar indicadores e coletar dados sobre a nossa educação.
Aproveito para apresentar o Mauro. O Mauro é hoje o representante da Osblu. Fiz o convite para nos participar, porque nós não podemos nos furtar de reforçar a participação do Osblu em todo esse processo, que, gentilmente, eles não têm assento no fórum por uma questão de legalidade, mas desenvolveram também um relatório de avaliação do nosso Plano Municipal de Educação e sempre foram muito partícipes de todo o processo. Bom, preciso voltar ao porquê que nós estivemos aqui nessa casa no dia 19 de setembro de 2019, na Comissão de Educação. Nós trouxemos para os senhores vereadores o relatório de avaliação desse plano, construído a várias mãos e a partir de 6 audiências públicas temáticas realizadas no município de Blumenau, com apoio da universidade, com apoio, novamente, frios estudiosos da educação, que discutiram em 6 noites todos os eixos temáticos que estão presentes aqui, que tratam da educação do nosso município. Então, nós sentamos e analisamos dados da educação infantil, do ensino fundamental, da graduação, da pós-graduação, da formação continuada, do financiamento, da diversidade e da inclusão, e da gestão democrática. Feito isso, nós abrimos um canal de comunicação online e, durante 30 dias, os munícipes puderam contribuir, fazendo os seus alertas, as suas contribuições quanto à avaliação desse plano. Terminado esse prazo, o fórum se reuniu uma tarde na FUB, compilou todas essas contribuições, trabalhou nas contribuições que chegaram por meio das audiências públicas e fechamos esse relatório. E trouxemos, então, para avaliação da Câmara. O Poder Executivo, que também tem a sua responsabilidade, redigiu um projeto de lei que trata desse processo de avaliação. Porque nós sabemos, e daí a Eva vai explicar um pouquinho, nós estamos propondo pouquíssimas alterações nesse relatório, nesse documento, nessa lei, só que, por ser uma atualização de lei, passa pelo Legislativo. Preciso lembrar que o Legislativo tem assento tanto na Comissão Técnica de Monitoramento quanto no Fórum Municipal de Educação também. Isso não é o fórum que está dizendo. Se nós pegarmos os documentos legais que norteiam todo esse processo, sempre está presente a Câmara de Vereadores. Antes de passar a palavra para a Eva, e o que aconteceu, porque nós retornamos a essa casa? Depois dessa avaliação pela CCJ, do nosso relatório, surgiram algumas dúvidas bem técnicas a respeito da elaboração desse relatório. Não foram dúvidas questionando as nossas sugestões de alteração da lei, mas sim algumas dúvidas com relação a alguns entendimentos, por conta desse documento, que fala do tempo, que fala de alguns termos utilizados, a exemplo de por que nós estamos prevendo política para quilombola se nós não temos quilombola na nossa região. Então, isso já é um movimento que vem com o Plano Nacional de Educação. Hoje, quem oferece a política de educação municipal, ele tem que prever, porque nós trabalhamos com a diversidade, e qualquer um que chega ao nosso município tem que ser acolhido nas suas necessidades. Também havia um desentendimento do que seria uma política pública, educacional. Então, hoje, nós temos redes públicas, sim. Nós não podemos, isso é um exercício que nós temos que fazer diariamente. Nós não estamos aqui discutindo proposta da rede municipal de Blumenau. Nós estamos discutindo uma política educacional para o nosso município. E temos na figura da gestão da Secretaria de Educação e do próprio prefeito os grandes articuladores. Então, hoje, quando a gente coloca num plano a preocupação com a graduação e pós-graduação, nós não vamos discutir o aporte financeiro. Nós sabemos que não é de responsabilidade aportar recursos financeiros do município para esse fim. Diretamente não, mas indiretamente sim. Quando um prefeito tem a intenção de qualificar os seus profissionais, daí eu pego o exemplo do professor, ele vai se envolver, sim, com a questão da graduação. Então, nós respondemos, eu já entreguei para o presidente desta comissão todas as nossas considerações a partir do parecer da CCJ. Nós estamos aqui também para responder o que for ainda necessário, para vocês conseguirem, para os senhores avaliarem da melhor forma possível essas alterações. Também reitero o canal aberto, porque hoje, embora o Ministério da Educação, em Blumenau, quando fez adesão para o desenvolvimento do seu Plano Municipal de Educação, lá em 2015, junto ao Ministério da Educação, ele seguiu os moldes do Ministério da Educação, que o Ministério determinava que fosse feito. Hoje, nós sabemos que o Ministério da Educação pouco tem se importado com a execução desses planos. Mas nós sabemos que é lei, sendo uma lei, precisa ser cumprida. E nós temos o Ministério Público e o Tribunal de Contas de Santa Catarina muito preocupados com o cumprimento desses planos. E também
ele é pauta de vários movimentos, né? Mauro acabou de vir de um movimento nacional do Observatório Social e a pauta era monitorar os planos de educação. Porque nós sabemos que, independente da questão de orçamentos, e isso não pode ser discurso vazio e muito menos desculpa, nós temos muitas ações que podem ser feitas para além das financeiras previstas num Plano Municipal de Educação. Então, não adianta dizer que não tem, que o recurso não veio, porque nós temos o que avançar. Nós temos alguns sonhos, o Fórum Municipal de Educação já estabeleceu algumas articulações com o Poder Executivo, né, porque nós precisamos, e o Poder Executivo é o grande responsável para que a coisa caminhe. Né? Nós temos ainda sonhos de criar portais de transparência, que qualquer cidadão possa, em tempo real, consultar e que hoje os gestores das políticas educacionais do município consigam alimentar os seus dados para que, em tempo real, a gente consiga se posicionar sobre a educação do município de Blumenau, não apenas de 4 em 4 anos, ou agora de 2, que é o que nós estamos propondo no nosso relatório. Né? E também para subsidiar essa casa com as informações. Eu gostaria que a Eva, então, colocasse as mudanças que nós estamos propondo. Quando eu digo nós, não é a Secretaria de Educação, mas é o Fórum. Né? Não, mas o senhor vem, se junte e a gente vai pensar juntos, então. Então, né, boa tarde, vereador Jovino, que preside essa comissão. Boa tarde aos demais vereadores. Obrigada pela acolhida nesse espaço. Em tempo, como responsável técnica pelo monitoramento e avaliação do plano por parte do Poder Executivo, como a Simone já colocou, nós pertencemos a uma comissão, então não é uma pessoa sozinha, eu sou a responsável, mas não é eu sozinha que faço o compilado desses dados, existe uma comissão técnica que é composta por membros do Poder Executivo, do Conselho Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, desta Casa Legislativa, o vereador Gilson, aqui presente, é quem representa esta casa dentro desta comissão, e a partir dos relatórios elaborados nos anos de 2016, 17, 18, e com os dados deste ano, e seguindo algumas orientações por parte do Ministério Público, então a gente propôs algumas mudanças dentro do mecanismo do plano, a partir do que a gente observou nos monitoramentos realizados anualmente. E o Ministério Público nos orienta, principalmente com relação ao percentual de 0 a 3, que talvez seja a alteração do plano que mais vai impactar, que é a redução dos 55% previstos no documento original, trazendo ela para 50%, que ainda assim não fere o plano nacional, que traz já como meta 50%, né? Em virtude de que nós já atendíamos 50% em 2015, quando foi aprovado o plano, pensou-se, então, em ousar e ampliar o atendimento para 55%, quiçá 65% ao final dos 10 anos. Porém, no meio do caminho, veio a obrigatoriedade de 4 e 5. Com a obrigatoriedade de 4 e 5, nós começamos a perceber nos anos subsequentes a redução do atendimento de 0 a 3. Então, procuramos o Ministério Público para entender o que poderíamos fazer a partir e por orientação deles, então sugerimos a redução. Não foi Secretaria de Educação, foi Comissão Técnica de Monitoramento que sugeriu essa alteração na redação, trazendo, então, igualando a nacional, trazendo, então, uma sugestão de que a etapa de 0 a 3, que ainda não é obrigatoriedade, fosse atendida até 50% no período de 2025, que é o período de término deste plano, que é quando ele precisa ser atualizado novamente. Então, essa é a primeira alteração que a gente sugere no documento, no projeto de lei, que também vai constar no nosso relatório de avaliação como a nota técnica de número 3. Temos uma outra solicitação de alteração, que é a nota técnica de número 47, dentro deste relatório também, que é a supressão de uma estratégia, a 14.5, porque equivocadamente ela se repete na 14.2, então não estamos retirando nada, estamos apenas retirando um texto que aparece 2 vezes no documento. Solicitamos a alteração da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano, que não tinha composição da antiga GERED, hoje CREA, e a gente entende que é importante que a Secretaria do Estado esteja presente nesse processo, a inclusão, então, de mais essa instituição dentro da Comissão Técnica de Monitoramento, e pedimos também a alteração do período de avaliação do plano, porque entendemos que avaliar um plano dessa magnitude, que fala de educação, num período de 4 anos, é um período muito longe, quando eu poderia já estar revendo algumas coisas no caminho. Então, a gente pede a alteração para que esta avaliação ela seja feita a cada 2 anos e não mais a cada 4 anos, ou seja,
Ainda é uma alteração pedindo mais trabalho para nós, enquanto comissão técnica, que sabemos o trabalho árduo que é fazer todo esse movimento e depois, quando a gente se junta com o fórum para avaliação, que é chamar a sociedade para discutir o que a gente encontra nos relatórios de monitoramento, né? Diante do parecer da CCJ, né, o documento que nos foi enviado e que nós nos debruçamos ontem para tentar, então, trazer as explicativas para esta comissão. O parecer é da Procuradoria-Geral. Da Procuradoria. Procuradoria, Não, perdão. Nenhum parecer, Certo, é certo. só para- Sim. Perdão, vereador, isso mesmo, da Procuradoria, né? Nós, então, percebemos ainda que havíamos esquecido de pedir a atualização da redação da estratégia 1.1, uma vez que a gente pede a atualização da redação da meta 1, automaticamente a gente pediria a alteração da redação da estratégia 1.1, trazendo também para os percentuais de 50%, e apontava também o mesmo parecer 2 erros de grafia por questão de digitação, que daí também a gente já incluiu no nosso parecer agora de resposta, essas correções necessárias no documento, né? Para além, a gente está à disposição, como a gente já ficou na Comissão de Educação, para qualquer outro esclarecimento que precisa ser feito a partir do plano municipal, que é um documento de cidade e não de governo, né? Ok, temos também representante do observatório, o senhor Oswaldo, quer se manifestar, quer falar alguma coisa? Não? Só acompanhar? Então, senhores, eu acredito que, se for consenso entre os senhores, se tiver alguém que tem alguma pergunta, algum questionamento, está liberado, que nós temos ainda muitos projetos a serem votados no dia de hoje, né, na tarde de hoje. E, se possível, colocarmos em votação esse projeto ainda hoje, para que possa atender a demanda também da nossa cidade. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria só, embora que eu recebi somente agora, Sim. boa tarde a todos. Boa tarde, vereador. Eu devia ter um pouquinho mais de tempo para analisar, mas aqui eu tenho algumas dúvidas, pelo qual tenho com relação à Procuradoria, né? Então, eu queria só me ater aqui para com algumas respostas que vocês deram, para com as dúvidas da Procuradoria. Eu vou fazer essa leitura depois, nós vamos dar sequência, só para... Vocês vão ficar aí? Ok. Os senhores que nós estamos à disposição, os senhores que decidem. Para nós é a gente indiferente. queria dar prosseguimento, eu só queria tirar uma dúvida ainda depois, mas Podemos. não Fique vai aí. interferir na votação. A gente aguarda. Podemos. A gente aguarda. Se o senhor quer que aguardemos lá fora, fiquem. Não, Não, podem por acompanhar a nossa favor, votação fiquem, aqui. Fiquem aí. Ok? Ok, obrigada. Então, iniciando o processo de votação da CCJ, solicito ao relator que faça... Vai ser feita a leitura da resposta, vereador relator? Acho que não tem necessidade, né? Eu acho que encaminho a cópia, eu acho que não tem necessidade, já foi explicado ali, mas eu gostaria então que a gente se mantesse nos projetos, né, resolução, e depois, quando chegasse a esse projeto, a gente tirasse algumas dúvidas se fosse necessário. É possível? Então, a resolução da mesa diretora 3.305, solicito ao relator que faça a leitura. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores. Nossa equipe técnica, eu gostaria de fazer, então, a leitura de autoria da mesa diretora, que constitui comissão legislativa temporária especial para acompanhar as obras de duplicação da PR 470 no perímetro urbano de Blumenau. Em discussão? Alguém tem alguma observação? Então, coloco em votação. Favorável. Favorável, senhor presidente. Também voto de forma favorável. Do caminho. É muito importante e eu até acho que deveria não só ser temporária, deveria ser permanente, até a conclusão dessa sonhada rodovia. Ok. Também voto de forma favorável, presidente. Então, aprovado, segue as demais comissões. Só tem que fazer. Votar. Agora aqui não dá o cara antes era só a mão, só falava e parava, Projeto de decreto legislativo 1202. De autoria da mesa diretora, que confere a Comenda Municipal do Mérito Esportivo Rodolfo Sestrem a um blumenauense. Obrigado, vereador. Em discussão, não tem ninguém discutir. Em votação, senhores. Favorável, presidente. Favorável. O voto também é favorável. Favorável, presidente.
Agora, então, mais um projeto legislativo, decreto legislativo 1203. De autoria também da mesa diretora, que confere a Comenda Municipal do Mérito Esportivo Rodolfo Sestrem. Quem especifica? Favorável. Vereador Silvio? Favorável. Vereador Ito? Favorável. Vereador Caminha? Favorável também, presidente. Meu voto também é favorável, aprovado as regras das demais comissões. Agora, então, o projeto de lei 1903. Solicito ao relator que faça a leitura do projeto em si, mas, como é de conhecimento dos senhores, me permite colocar uma observação. Nós tivemos a leitura quase na íntegra na última sessão de terça-feira, e aí temos as respostas já com os nossos técnicos Está gravado na cabeça. que se fazem presente. Alguma dúvida, né? Se os senhores tiverem, está liberado para perguntas também. E em seguida colocaremos então em votação. Tenha liberdade, senhor relator. De autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar 994, de 16 de julho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de Blumenau. Favorável, presidente. Vereador Silvio. Só, senhor presidente, de acordo com a Procuradoria dessa Casa, encontra algumas fragilidades do ponto de vista constitucional. Aqui nessa comissão, a gente não analisa nenhum tipo de mérito. Nós julgamos aqui a legalidade, a justiça e a constitucionalidade. De acordo com a nossa Procuradoria, né, há uma série de infrações nesse sentido. Há uma resposta, já uma justificativa, mas vocês citaram o acompanhamento do Ministério Público. A fragilidade que eu vejo nisso tudo aqui é o Ministério Público encontrar alguma motivação para derrubar essa legislação. Vocês disseram que houve o acompanhamento do Ministério Público, é isso? E o Ministério Público... Vereador, é interessante, eu penso que precisamos limpar bem a situação. Quando veio um parecer da Procuradoria da Câmara, né, um documento até bem elaborado, com em torno de 20 páginas, 25 páginas, eu entreguei logo no início da reunião, no início da tarde, para o vereador Jovino, o nosso trabalho técnico, onde nós, e não é sair em defesa, não querer se defender, mas a gente precisa deixar as coisas bem transparentes aqui. Conseguimos embasar cada movimento da Procuradoria com uma justificativa legal, né? Esse documento eu protocolei agora, se o senhor quiser fazer a leitura, porque o que houve? Aí a gente brincava no início, né? Hoje nós não temos, eu desconheço, no município de Blumenau, um legislador que domine a legislação de educação também, né? Um advogado. Nós tínhamos o Dr. Rogério Fiuza Lima, na prefeitura, há 44 anos, e ele era um estudioso da legislação educacional e dava conta. Então, desde que foi aprovado o Plano Nacional, depois do Plano Estadual, o Plano Municipal, muito se tem ainda que estudar. Nós estamos fazendo história com esse documento, porque nós não tínhamos história. Se a gente for buscar, né, desde a aprovação do primeiro plano de educação, lá em 1932, né, com movimentos pioneiros. Eu fui presidente da Fundação Cultural, Isso, quando senhor. também houve o mesmo movimento no Mesmo sentido movimento. de aprovar, Certo. né, baseado num plano nacional, estadual, Isso, um plano municipal isso. de cultura. Então, eu conheço. O senhor conhece. Todo Então, o trâmite, tem né? alguns entendimentos que foram apontados pela Procuradoria que ele não procede, né? Eu vou citar um exemplo aqui. Quando o procurador da Casa diz que nós estamos aprovando algo que foi passado. Não, ainda que foi passado. Justamente, a avaliação, por acontecer a cada 4 anos, ela vai se pautar em dados, Na né? verdade, as minhas dúvidas mais Sim. se referem a, eventualmente, usurpação de competência legislativa estadual, Não. né, alegado pela Procuradoria. E quem que pode... Claro que muitos dos vícios contidos nisso aqui, relatados pela Procuradoria, podem ser sanados pela sanção do Executivo. Então, isso eu fico muito tranquilo. Em Certo. relação a isso, se há, né, o Executivo se colocando à disposição, não, é a minha vontade, é o desejo do Poder Executivo, e a gente quer executar o plano dessa forma, consegue Certo. sanar os vícios com o simples fato da sanção. Todavia, o Ministério Público pode encontrar, porém, ali naquilo sim. que é usurpação de competência legislativa.
Não, entendo, porque nós não estamos falando nesse plano de aportes de recurso financeiro. Quando o documento, o plano municipal, traz esse regime de colaboração e traz atividades do Estado aqui, é justamente porque o próprio o plano nacional, que é o grande guarda-chuva, ele já se desenvolve a partir disso. Então, e daí a gente tem que novamente deslocar que nós não estamos falando da prefeitura de um plano para a rede municipal, mas um plano para a cidade. Eu conheço. Então, por isso que tem que ter graduação aqui dentro, mesmo que não seja um aporte financeiro da prefeitura na graduação, ela tem que aparecer, porque o grande gestor da política, o prefeito, a secretária, eles têm que se preocupar desde a educação infantil até a pós-graduação. Né? O parecer da Procuradoria também não tinha entendimento, e daí é o que eu tento, né, estou tentando explicar, que nós temos mais de uma educação pública na cidade. Eu tenho que trazer para cá a rede estadual também, porque ela é pública. Né? E quiser a gente consiga avançar, de um dia trazer até os recursos que o Estado aporta para o município num plano como esse. Né? O que o nacional traz, o que o Estado traz. Então, algumas situações também das metas, das estratégias, por exemplo, a casa questionava a redação de algumas metas. Nós não podemos mexer na redação das metas, porque ela é cópia fiel do Plano Nacional da Educação, é um copia e cola. Né? Então, ele faz alguns apontamentos com relação à redação das metas, e nós não podemos mexer na redação das metas. Concordando ou não, é assim que tem que ficar. Né? E algumas outras. A casa traz também, discute, isso eu explicava informalmente, o porquê que nós mantivemos quilombola no plano se nós jamais vamos ter. Nós não podemos afirmar. Né? E hoje, qualquer ser humano ele tem o poder de ir e vir para qualquer local do país. Né? E no momento que Blumenau receber alguém com alguma outra diversidade, vai ter que atender na política educacional. A própria casa desconhecia que nós temos hoje escolas multisseriadas no município. Nós temos educação do campo no nosso município. E a casa desconhecia. Né? Então, a casa trouxe, a Procuradoria apontou aqui por que nós estávamos, porque o município ainda tem escolas multisseriadas e nós temos educação do campo na nossa cidade. Então, o que eu vejo, e daí aproveito esse espaço, e daí talvez o vereador Gilson, que aqui representa a Comissão de Educação, nós sentarmos e articularmos juntos esse processo de avaliação. A gente discutir mais a educação, porque nós sentimos na reunião do fórum, e isso é fato, né, quem participa, que a educação de Blumenau não conhece a educação de Blumenau. Quando sentam professores da universidade com professores da educação básica, a gente percebe que desconhece. Então, isso de tudo serviu para nós um grande aprendizado, que nós precisamos conhecer mais da nossa educação municipal, não da rede municipal. Eu vejo que a Procuradoria ela fez um recorte como se a gente quisesse discutir só a educação da rede municipal. Não, nós estamos aqui discutindo a educação do município. Ok. Mais alguma Só dúvida? para acrescentar, Nós temos inúmeros projetos a votar ainda, senhores. Só para acrescentar, talvez, o que ela falou, eu estive hoje numa escola, inclusive, onde uma professora recebeu um prêmio semana passada por escrever sobre os indígenas. Por ela trabalhar, por ela trabalhar numa escola municipal, e ela, a nível nacional, recebeu uma premiação. Sim, obrigada, vereador. Eu confesso que ainda tenho dúvidas, mas eu faço aqui, dado também a atenção, depois eu quero ler com atenção o que foi feito. Esse aqui é um passo, o projeto ainda vai para discussão em plenário, mas faço aqui um voto de confiança em vocês. Obrigada, um voto de agradecemos. confiança na Secretaria de Educação, no Poder Executivo. Claro, ele vai continuar sendo discutido nessa casa, e voto de forma favorável, mesmo que eu ainda tenha dúvidas. Sim, mas elas serão sanadas e ao longo continuamos do processo e vai ser votado à ainda em disposição plenário. a qualquer tempo. Vereador Ito, então? Favorável. Seu voto? Vou me abster desta votação, mesmo porque ainda estou com uma série de dúvidas aqui, ainda quero estudar melhor esse plano, mesmo porque se houve consulta do Ministério Público, teria que estar anexado ali o parecer do Ministério Público. Não houve esse parecer, então, mais uma vez, eu vou me abster, porque semana passada tivemos o mesmo problema que houve aqui em plenário, encaminhamento de votação, ao qual foi relatado que o Ministério Público deu um parecer favorável. Na verdade, não tinha esse parecer. Posso responder? Não, pode responder. Na verdade, não faz parte desse protocolo aqui, vereador Ito, a necessidade de um parecer do Ministério Público. O que precisa... o Ministério Público, ele faz acompanhamento, né, a qualquer tempo. O próprio Ministério Público, nós estamos participando de reuniões em Florianópolis, ele vem encabeçando
estratégias de criar indicadores, porque ele também percebe que precisa repensar a forma de monitorar, mas, nesse momento, deixá-los tranquilos que nós não precisamos ter um parecer do Ministério Público. A Casa Legislativa tem condições, seria o grande, digamos, balizador nesse processo de avaliação. Mas semana passada, só justificando, mantenho o meu voto, houve também esse caminhamento e não foi a realidade, mas mantenho a abstenção. Vereador Caminha, seu voto? Voto favorável, presidente. Eu vou pedir para me retirar, que eu tenho reunião às 2h com a presidência e o pessoal do CIE, então eu pediria já para minha retirada. Ok. Depois eu faço a assinatura já. Então, projeto aprovado e segue as demais comissões. Agora fica a próxima comissão, para que vocês entendam, né? A próxima comissão é a Comissão de Finanças, na qual o vereador Gilson deve... Nós estar participamos como também, Fiquem vereador? a critério do presidente. Mas eu não fico... vereador, Vocês estão liberados. agradecemos esse espaço. Eu só precisaria que o senhor me protocolasse uma Já via daquele fiz. documento. Eu posso pegar ali? Pedimos licença, boa tarde a todos e continuamos à disposição. Obrigado, queremos agradecer a presença. Essa casa está sempre com as portas abertas. Obrigado. Projeto de Lei 1907. Solicito ao relator que faça a leitura do mesmo. Em 1907, 17 da pauta. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, 7. Eu tenho 1908. Poder Executivo. De autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da Lei Complementar 955, de 15 de dezembro de 2014, que cria Fundo Municipal de Bem-Estar Animal e dá outras providências. Segundo o parecer jurídico, por todo exposto, não padece o projeto de lei complementar 1907 de vista de inconstitucionalidade e legalidade orgânica. Voto favorável. Vereador Silvio. Favorável, senhor presidente. Vereador Ito. Também voto favorável pela necessidade desse fundo, que eu acho que vai vir de boa a realmente quem precisa, tirar esses animais da rua e tentar ajudá-los. Ok. Aprovado. Segue as demais comissões. Solicito ao relator que faça a leitura do projeto de lei 7.982. Do Poder Executivo, que autoriza a concessão de auxílio financeiro às entidades que menciona e dá outras providências. Segundo o procurador, por todo exposto, não padece o projeto de lei ordinária 7.982 de vista de inconstitucionalidade ou ilegalidade orgânica. Meu voto é favorável. Senhor relator, quais são essas entidades, por gentileza? A Pai, Lar Betânia, São Roque, São Simeão. Aqui, onde que eu entro aqui na especificação? Mas não aparece 1907 aqui. 1908 aparece o meu. Não dá para abrir direto do texto daqui do que está em votação? Será? Ah, não, aqui é só aparecer, né? Aqui são os anexos. 1907. Consulta o IBAN, aparece aqui. Engraçado, 1908, 9. É bem mais lá para baixo. Tem vários para parecer jurídico, ele é lá o número 17 da pauta. 17. Vamos ver. 18 da pauta. Só um pouquinho que nós vamos fazer. O 18 da pauta. 18. É 7982, daí esse projeto é depois do 1987.
Passa aí, as entidades. A Associação dos Pais e Amigos Excepcionais da PAI, Associação Assistencial da Igreja Assembleia de Deus, Associação Assistência da Igreja Assembleia de Deus Lar Betânia, Associação Voluntária de São Roque, Associação Voluntária da Mente de São Roque, Centro de Educação Amiguinho Feliz, Sociedade Beneficente Arnoldo Hartlich, União Cristã, Associação Casa São Simeão, Associação Hospitalar da Vila Itoupava, e Serene e Cruz Azul, Centro Terapêutico Vida, Centro Terapêutico Vida, Centro de Reabilitação Jovem Livres, Polo Tecnológico de Informação e Comunicação Região, Plusoft, Copreprov, Blumenau Convention, Vítor de Perô, Associação de Clube de Castilho, a Sociedade de Amigos de Banda Municipal, Fundação Hospitalar de Blumenau, Associação Congregação de Santa Catarina, Associação Hospitalar, Associação Blumenauense de Amigos, Abada, Associação Blumenauense de Amigos de Deficientes Auditivos, Associação dos Cegos, Sociedade Casa de Esperança, Associação Casa de Apoio, Cruz Azul, Associação Pedagógica Eurípides Barçanufo, Associação Educação Puro Amor, Associação Voluntária de São Roque, Centro de Integração Empresa Escola, CIE, Associação de Pais e Amigos Excepcionais da PAI, Associação... É isso aí. Alguma observação ainda, vereador? Eu voto favorável. Eu também. Vereador Ito? Eu voto de forma favorável, mesmo questionando algumas associações ali, mas no total ali tem entidade que merece. Então, aprovado, segue as demais comissões. Nós temos o projeto de lei 7.936. A autoria do vereador Marcos Rosa, que declara de utilidade pública a Associação Curió Amigos do Vale. Segundo o parecer jurídico desta Casa, por todo o exposto, o projeto de lei ordinária possui vício material sanável, em razão de os elementos apontados abaixo, cuja fundamentação encontra-se no item 3.2, 4.1. No Estatuto não há óbices de distribuição de lucros dos associados, dirigentes aos mantenedores, há bonificações associados, dirigentes, e possível que a comissão, valendo-se dos poderes previstos no artigo 19, parágrafo 6º da lei orgânica, comunique ao proponente sobre o fato para que este, requerendo, apresente mensagem com o objetivo de 4.2, juntar estatuto com alterações, na qual conste expressamente que a entidade não remunera por qualquer forma os cargos da diretoria e que não distribui lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados sob nenhuma forma ou pretexto ou redação similar. Não foi apresentada alteração a estatutário, mais uma declaração, aliás, não foi apresentada, mas uma declaração com reconhecimento de firma do presidente de que os cargos não são remunerados. Na verdade, foi solicitado uma visita do presidente à Procuradoria do Legislativo, e aí foi apresentado esse documento, que foi protocolado, registrado, Está ali anexo? nexo que não há nenhuma participação de remuneração em nenhum dos membros da diretoria, né? É uma necessidade que eles têm até de aprovar isso. Faço a defesa aqui, não é meu o projeto, mas eu entendo que é de interesse também dos criadores de aves, curiosos, etc., que, se possível, botarem favorável a pedido até do vereador Marcos e eles apresentaram a documentação. Meu voto é favorável. Vereador Silvio? Acompanhe o relatório, senhor presidente. Também voto de forma favorável. Ok, aprovado, segue as demais comissões. Projeto de lei, emenda, perdão, ao projeto de lei 7.959. A emenda modificativa é 1 de 2019. Solicito ao relator que faça a leitura do mesmo. De autoria do vereador Ernesto Nerito Básio, que suprime no caput do artigo 2º a expressão expedido pela Secretaria Municipal da Fazenda
os incisos 1 e 2 do artigo... Perfeito. De autoria do vereador Ernesto Neri Topazio, que altera a redação do inciso 14º, artigo 9º, constante do artigo 1º do PL, para os seguintes termos. Dia do Grande Garcia, no dia 21. Ao projeto de lei de autoria do vereador, acrescenta dispositivo no artigo da lei 8.362. Teve parecer? Por todo exposto, não padece o texto de emenda número 1, projeto de lei 7.959, de vista de legalidade orgânica ou inconstitucionalidade. Teve até uma manifestação aqui interna de alguns edis da casa, mas eu não vejo assim que o projeto pode ter a constitucionalidade, mas eu acho que a Garcia está em muitas entidades, eu não vi nenhuma entidade se manifestar para esta finalidade, embora aqui o parecer, mas, enfim, a gente está aqui para votar hoje. Eu vou consultar ainda umas 2 ou 3 associações também, até porque... Ele apresenta alguma justificativa para a escolha do dia? Eu também... Daqui a pouco eu e o Ito fizemos o dia da Itopava, e aí tem Itopava Seca, Itopava Porque Norte. já tem a celebração do dia da Intendência, Becker e né? o Adriano, o dia da velha, né? Já tem, né? E Eu entendo também, me permite, senhores, não vamos fazer exceção, né? Eu não entendo que deva ser algo influenciar o meu voto, mas nós temos a intendência que tem um trabalho espetacular, cabe avaliar o trabalho da intendência da Itopava, na vila, né? Que faz a diferença. Eu acho que por esse motivo, até por questões, me parece que ele envolveu a questão do falecido Mirello, alguma coisa nesse sentido, e são 2 bairros distintos que nós temos as intendências. Então, por esse motivo, ele fez o projeto. Eu entendo que é um dia em que ele pretende fazer alguma manifestação de congratulações pelo processo das conquistas do Grande Garcia, bem como pelo falecimento do Mirello. Então, é uma pequena fala com relação ao projeto. Mas cabe aos senhores votar. Coloque a votação. nós já temos no Garcia um dia, que foi dado aqui pela intendência, pelo projeto de autoria do vereador Silvio Zimmermann. Na Vila Itopava também temos isso. Quer dizer, a justificativa das intendências, eu não penso dessa forma. Ok, fica a critério, senhores. Nós temos inúmeros projetos ainda da tarde. Eu vou votar favorável, mas ainda vou fazer alguma consulta com relação ao dia. Vamos voltar. Aqui a gente não vai analisar o mérito, né? Certo. Só era dúvida. Se o parecer é favorável, voto favorável. Lá no plenário, provavelmente eu votarei contra. Ok. Eu estava favorável porque foi feita uma correção, dia do Grande Garcia para dia do Reino do Garcia. Então eu voto de forma favorável. Ok. Aprovado, segue as demais comissões. Contrário? Senhores, Modificativa? só lembrando que nós temos inúmeros projetos. É dia do reino, daí o pessoal lá do reino foi contra. Nós temos inúmeros projetos a falar, temos que acelerar alguma coisa. Ok. Projeto de lei. Emenda número 1, 7.960. Isto. Também do vereador Ernesto Neri Topazio, que suprime ao caput do artigo 2º a expressão expedido pela Secretaria Municipal da Fazenda. Segundo o parecer, emenda para sanar o vício. Favorável, presidente. Vereador Silvio. Siga o relatório. Vereador Ito. Favorável. Aprovado. Agora, então, o projeto de lei 7.960. Autoria do vereador Ernesto Neri Topazio, que institui política de transparência na cobrança do IPTU no município de Blumenau. Parecer jurídico por todo exposto segue abaixo as conclusões do projeto de lei. Ordinário 7.960, o projeto 4.1, acerca de iniciativa legislativa, considerando os fundamentos mencionados no item 3.1 deste documento, que este parecer filia-se à tese de que existe vício de iniciativa, sanável somente na parte relacionada à imposição de atribuições para órgãos específicos da administração. É possível que a Comissão Valente dos Poderes, previstos na lei, comunique ao proponente
sobre o fato de que o vice seja sanado. Eu devolvo ao autor. É a outra. Já foi feito. A outra. Portanto, já foi feito. Já foi votado, inclusive, né? Agora a gente vota o projeto. Então, meu voto é favorável. Vereador Silvio, Voto com o relator. vereador Ito. Favorável. Agora a emenda modificativa 1 de 2019 é o projeto de lei 7.971. Emenda modificativa de autoria do vereador Odemar Becker, que altera as redações do caput do artigo, parágrafo 2º do artigo 1º, do parágrafo único do artigo 3º, para os seguintes termos. Artigo 1º é autorizada a celebração de convênios privados para ministração totalmente gratuita para a administração pública, de cursos de primeiros socorros direcionados aos diretores, professores e funcionários das escolas públicas e particulares de ensino fundamental e educação infantil, no âmbito do município de Blumenau. Parágrafo 2º, os cursos visam capacitar pessoas para exercer os primeiros socorros sempre que houver qualquer acidente nas escolas que exija um atendimento imediato. Parágrafo único, para fins de aplicação do exposto neste artigo, deverá ser mantido em cada unidade escolar materiais necessários à utilização de primeiros socorros custeados pelas instituições privadas, referidos parágrafo 1º do artigo 1º e fornecidos de forma totalmente gratuita para a administração pública. Parecer, emenda apenas para sanar vício. Favorável. Discussão? Vereador Silvio, então. Vereador Ito. Vou me abster, senhor presidente. Ok, mas assim mesmo aprovado. Solicito, então, a leitura do projeto 971, do mesmo vereador. Vereador Becker. 7.971, de autoria, então, de Odemar Becker. O parecer jurídico, então, já acabei de fazer aqui. Ok. As alegações, sou favorável. Vereador Silvio. Favorável. Vereador Ito. Me abster. Aprovado, segue as demais comissões. Projeto de lei 7.965. De autoria do vereador Ernesto Neri Topázio, que institui a carteira de identificação de autista no âmbito do município de Blumenau. O parecer por todo o exposto seguem abaixo as conclusões quanto ao projeto de lei. Projeto acerca de iniciativa legislativa, considerando os fundamentos mencionados no item 3.1 deste documento. Este parecer feria-se a tese de que existe vista iniciativa sanável. Já foi feito? Então, peço para que alguém que eu represente possa fazer. Adriano. Projeto de lei, o outro, presidente? Projeto de lei 7.967. 967. Do vereador Silvio Zimmermann, que denomina de Rui Eduardo Willig, ponte a ser construída sobre o Ribeirão Garcia, no bairro Centro. Senhor relator, Pois não. a Procuradoria dessa casa pediu uma juntada de documento do Poder Executivo, na verdade, indicando, viu, logrador, essa ponte que será construída ao lado da ponte já existente aqui, que dará novo acesso, já foi noticiada pelos jornais, já fiz a conversa com o Executivo, eles estão mandando os documentos, mas eu gostaria que fosse votado mesmo assim, só falta um documento do Executivo, para que ela continue tramitando, não fique parada na comissão. E, claro, quando for a plenário, já vai com os documentos juntados, se vocês concordarem. Coloco em votação. Eu concordo. Vereador Silvio. Vereador Ito. Olha, eu não vou me opor, mas eu fico um pouco receoso, vereador Silvio, que nessa casa também demos o nome de uma ponte aqui no centro que não foi construída e acabou, esse nome está em vão. Então, me preocupa de denominar o nome antes da construção, mas eu vou lhe acompanhar, favorável. Eu também delibero da mesma forma favorável. Aprovado, segue as demais comissões. Tem que fazer a votação, então, né? Votação favorável. Favorável. Projeto de lei 7.964. De autoria do vereador César Sim, que dispõe sobre a proibição de atuação de trânsito por vídeo monitoramento no município de Blumenau. Por todo exposto, seguem abaixo as conclusões quanto ao projeto de lei, projeto 1,
possui vício formal insanável em razão de ausência de competência. O vício é insanável porque atinge dispositivo e, assim, não se justifica a apresentação de emendas. Sou contrário, presidente. Vereador Silvio. Voto com o relator. Vou acompanhar geralmente o voto do vereador Juvino e vou votar favorável. Meu voto também é favorável. Eu acho que estão cometendo um abuso na questão legal, no que tange a ficar monitorando na questão do trânsito. Vai adiante, então, o projeto. Projeto de lei 7.966. Vereador Ernesto Neri Topázio, que estabelece a reserva de assentos preferenciais para as pessoas que especifica em terminais de pontos de ônibus de transporte coletivo. Por todo o exposto, seguem abaixo conclusões quanto ao projeto de lei. O projeto possui vício formal de iniciativa insanável em razão das providências pretendidas pelo projeto, ainda que indiretamente sobre as obrigações dos concessionários de serviços públicos, ofendendo os artigos 2º e 84, 4º, letra A da Constituição Federal. Meu voto é contrário, presidente. Vereador Silvio. Acompanho o relator. Vereador Ito. Eu vou votar favorável, que eu acho que é uma grande necessidade e as pessoas têm que começar a respeitar os assentos que são preferenciais. Então, por isso eu voto de forma favorável. Meu voto também é favorável. Segue as demais comissões. Projeto de lei 7.974. Do vereador Ernesto Neri Topázio, que dispõe sobre o Estatuto do Pedestre do município de Blumenau. Por todo disposto, padece o projeto de lei de vício de inconstitucionalidade formal integral, insanável por emenda e espécie, em razão do desrespeito à competência. Meu voto é contrário. Vereador Silvio. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Ito. Eu voto de forma favorável. Meu voto também é favorável. Aprovado e segue as demais comissões. Senhores, nós não temos mais nenhum projeto a ser votado. Então, está encerrada a nossa reunião de Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado a todos.